está fazendo crescer. Gostaríamos muito de estar ontem aqui com vocês, mas ficamos impedidos por outros compromissos, né? Mas aí eu falei com o pastor Alberto, que sempre nos acompanha. Aí vamos lá visitar a igreja de Teresópolis, vamos aproveitar a oportunidade, né? Também conhecer o novo local. Estou também com o evangelista Anderson aqui presente, também é da nossa associação, líder também da ACIBAN, também, assim como o pastor Alberto, cuidando dos homens, dos jovens, da adolescente, assim, essa turma vai trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, querido? Nós temos uma alegria muito grande de caminhar juntos. A Bíblia diz para nós que é melhor ser dois do que ser um, porque quando um cair, o outro ajudará a levantar. Né? Tem igreja que às vezes quer caminhar sozinha. A gente tem um lema, a convenção tem esse lema, e a nossa associação também. Em todo lugar que eu estou, sempre lembro dele. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Amém? Porque um outro vai ajudando. Então, vocês estão debaixo de autoridade, ou seja, que está orando por vocês, pelo seu líder, pela sua igreja. Vocês estão sendo regados de oração. Nossas igrejas, né, têm esse compromisso de estar orando pelos outros, a nossa associação. Então é muito bom a gente saber disso, que está debaixo de uma cobertura de oração, uma cobertura espiritual. Isso é importante, tá bom, querido? O que precisar, nós estamos juntos, né, para caminhar juntos. Nós tivemos uma reunião linda ali em Teresópolis, aqui em Teresópolis, ali o pastor Edson, tá? Da Igreja Batista do Monte Sinai. Né? Em breve, vamos ajustar aí com o pastor Tiago aqui, uma reunião aqui também. Né? A próxima nossa será lá em Piratinga, no terceiro sábado do mês de maio, né? É isso? Foi em fevereiro, em abril, isso, que é de 2 em 2 meses, tá bom? Espero o pastor Tiago lá, junto com mais outros, né? Tá bom, queridos? Então, receba o nosso abraço e a alegria de saber que é uma igreja que está crescendo, e isso glorifica o nome do Senhor. Às vezes tem pessoas que ficam incomodadas, a igreja está inchando, eu falo, não, Deus dá crescimento, não é inchaço, amém? E não importa se as pessoas estão vindo aqui, a palavra é poderosa, ela é poderosa, não volta vazia, tá bom? E tem a presença do Espírito Santo, porque o líder de vocês, ele é alguém de Deus espiritual, porque está buscando caminhar juntos, e nós, né, sabemos, nós podemos perceber, a gente vê a presença do Espírito Santo na vida do líder de vocês, a humildade dele. Então isso daí também, Deus dá o crescimento, porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, amém? Então isso, quando uma igreja ela é humilde para entender que precisa de outro, precisa caminhar junto, não há interferência nenhuma, a convenção não interfere em nada de você, ela está só para ajudar, a associação a mesma coisa, só para somar, amém? Porque nós somos irmãos, amigos, então um está precisando de ajuda, nós estamos juntos. Então ore pela nossa associação, chama ACIBAN, que é a Associação Serrana das Igrejas Batista Nacional, que essa são as igrejas, convenção das igrejas batistas renovadas, tá bom? Deus abençoe, aplauda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, amém. Queria chamar as nossas crianças. Achava que eu esqueci, né? Criançada. Bem, quem vai orar hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe todos os visitantes do bairro de Portugal, abençoe todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos-te, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em tua casa, no seu tempo, Senhor, que o Senhor tem estar presente, que o Senhor aceite nosso culto,
gratidão, nosso favor a Ti, Senhor. Peço-te que abençoe, ó Deus, essas crianças. Tome cada uma delas, Senhor Deus, nas Tuas mãos, guardando, protegendo, livrando, Senhor Deus, e guardando com as mãos santas e poderosas. Abençoando também, Senhor Deus, cada um familiar aqui, Senhor. O Senhor mesmo está abençoando cada um lar, Senhor. Te agradeço por tudo e quero tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o seu colega das crianças. Amém. Vou dar alguns anúncios. Primeiramente, quero pedir desculpa aos irmãos. Ainda não estamos com tudo no lugar, né? Foram semanas intensas de obra. Hoje, o mês pastor Zé Antônio e o pastor Cláudio estavam aqui fazendo obra ainda, ajeitando o nosso letreiro. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ainda não conseguimos colocar tudo, mas já estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Dizer aos irmãos que quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração. E domingo que vem, o nosso culto às 18h30. Lembrar os irmãos que o nosso culto é às 18h30, amém, irmãos? Então, 18h30, domingo que vem, nosso culto de louvor e adoração. E também, não tivemos hoje devido ao nosso congresso, domingo que vem pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então, às 9h30 nós teremos a nossa escola bíblica dominical, às 19h30 temos o nosso culto de celebração. São às 18h30 o nosso culto de celebração. Amém, irmãos? Peço desculpa aos irmãos também que teve essa confusão no horário, porque o nosso horário é 18h30, mas como foi congresso, né, o cartaz saiu às 19h, mas o nosso culto domingo é às 18h30. 18h30 nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Queria chamar nosso irmão Marquinhos. Amém, Marquinhos? Já está? Marquinhos, ele compôs uma canção e ele vai estar cantando para a igreja, amém? Boa noite, igreja. Bom, já tem acho que quase um ano, né, que eu estou vindo aqui, mas eu ainda não tinha apresentado uma das minhas canções. E hoje é um dia bem feliz para mim, primeira vez que eu estou apresentando uma das minhas canções. Essa música que eu vou cantar, ela foi feita, vou revelar a minha idade, né? Ela foi feita lá na década de 90, junto com um amigo meu que já está morando com Deus já. Se chama Nada é Por Acaso. Nada
Que bom, né, irmãos? Chamando nosso irmão Jorge enquanto isso. Você que trouxe a sua Bíblia, puder ir abrir comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Mas antes de nós lermos, vou pedir que você feche os seus olhos e colocasse o seu pensamento em Deus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, você crê nisso? Deus tem algo novo preparado para a sua vida. Eu queria convidar você nessa noite a você se desligar. Talvez você chegou aqui essa noite e você trouxe alguns problemas, algumas crises, algumas situações. Mas Deus ele tem algo novo preparado para a tua vida nessa noite. Eu queria que nessa canção você esquecesse tudo que você trouxe com você, toda a bagagem, e colocasse seu pensamento só em Deus. Nós vamos louvar mais uma vez com um louvor conhecido. Eu queria convidar você a louvar de todo o teu coração. Esqueça quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Esqueça tudo e se concentre apenas no Pai, porque Ele quer te abraçar nessa noite. Declare com todo o teu coração essa canção. Você conhece a letra, porque Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade. Diga a Ele. Isaías 43, vamos ler apenas 2 versos. Aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Isaías 43, verso 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração. Pai, aqui está a tua palavra exposta, Pai. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Multiplica, Pai, nessa noite aquilo que o Senhor reservou para nós.
uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra que vai de encontro aos nossos corações e nos faça viver o novo de Deus para a nossa vida, Pai. Que nós saímos daqui nessa noite, Pai, vivendo algo novo, algo que o Senhor preparou para nós. Se alguém chegou aqui nessa noite, Pai, com um deserto, o Senhor vai abrir caminho no deserto. Se alguém chegou aqui com terra seca, Pai, o Senhor vai liberar rios de águas vivas em nome de Jesus. É o que nós temos e te agradecemos. Amém. Essa semana eu estava pensando no que refletir com os irmãos nesse culto de inauguração. E eu estava pensando sobre o que falar nessa noite que nós estamos vivendo um novo. Todos nós queremos viver algo novo da parte de Deus. E não há dúvidas que nós estamos vivendo algo novo como Igreja Batista Jesus Nunca. Mas quantos creem que não é algo novo somente para a igreja, mas algo também para a sua vida, para a sua família? Diga um amém. Amém. E eu estava meditando no que pregar nessa inauguração, eu pedi a Deus uma palavra. E Deus trouxe a palavra com o tema O Novo de Deus. Essa noite marca um novo de Deus para a Igreja de Jesus Nunca, mas marca também o novo de Deus para a sua vida. E é curioso que o novo, muitas vezes, ele não nasce em situações de conforto. O novo, muitas vezes, não nasce em situações de conveniência. Muitas vezes, o novo nasce em meio de dificuldades. Alguns não sabem, mas foram dias difíceis para isso aqui acontecer. Nós tínhamos uma palavra que Deus nos levaria para um lugar novo. E quando nós liberamos essa palavra, olha, Deus está nos convidando aí para um lugar novo. Alguns olharam para a gente e falaram, não, pastor, não concordo. Não, pastor, é muito difícil. E Deus foi fazendo a obra, eu vou contar o testemunho depois da pregação. Mas essa semana, enquanto eu estava na correria dessa obra, nós viemos para cá no sábado. Domingo nós fizemos o culto pela manhã, fizemos a mudança no domingo, saímos daqui 10 horas. Segunda nós saímos daqui 11 horas, terça nós saímos de meia-noite. Quarta eu fui para o Rio trabalhar. E voltei na sexta e vim para cá novamente. Quando eu estava indo para o Rio trabalhar, eu falei, Senhor, está cansativo, o corpo está cansado. E a palavra que veio ao meu coração, quando eu estava pensando no cansaço, nas dificuldades, não sei se os irmãos sabem, mas a igreja fez tudo isso aqui com a conta dela bloqueada. A Igreja Batista, como ela faz a eleição de 2 em 2 anos, nós entregamos a ata para o banco libera a conta. E a nossa ata está no processo de registro. Eu pensava assim, como vai ser fazer essa obra, fazer essa mudança com a conta da igreja ainda bloqueada pelo banco até registrar a ata. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi essa: será que você não percebe que eu estou abrindo um caminho no deserto? Aleluia. Pensaram que seria difícil, que ia ter dificuldade, mas a palavra liberada para a Igreja Batista Jesus não foi: eis que estou abrindo um caminho no deserto. Aleluia. Na terra seca está vindo um rio. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Essa palavra vem em meio ao povo de Israel no exílio babilônico, em meio à dificuldade. O povo estava ali no exílio por seu pecado. Jeremias havia profetizado esse exílio. Eles estão ali nesse exílio e Israel está há muito tempo sob o domínio de Nabucodonosor, sobre a Babilônia. O templo que Salomão havia construído está destruído. O povo deportado. A sua língua já não é mais frequente. Pessoas que nasceram no exílio agora já não falam mais o hebraico. É um fim trágico para Israel. É exílio, é luta. Mas o povo de Israel, ele tinha uma palavra liberada, que ele seria liberto. Parecia difícil. Um povo sem rei, um povo sem tempo, com sua identidade comprometida. Nasceram em meio ao cativeiro. A sua língua já estava perdida. Talvez voltar para sua terra parecia algo impossível. Como serão libertos? Afinal, não tem mais exército, não tem mais rei, não tem mais armas.
O poderio de Babilônia era imenso. O que fazer? E esse texto emerge nesse cenário, onde a esperança parecia estar longe, onde o cativeiro era uma realidade, onde eles estavam longe, sem rei, sem identidade, com dificuldades. Vem essa palavra de Deus para esse povo. E o profeta diz: será que você não vê que eu estou abrindo um caminho no deserto? E hoje eu quero refletir com você, irmãos. Eu quero te desafiar a superar algumas barreiras que nos impedem de viver o novo de Deus. Esse povo tinha muitas barreiras que eles teriam que vencer. Tinha muitas dificuldades que eles tinham que romper. Mas eles tinham uma palavra que Jeremias profetizou que eles seriam libertos. E talvez você chegou aqui nessa noite e você está passando por dificuldade na sua vida, por tempos difíceis. Mas eu quero dizer para você, se você tem uma palavra de Deus na sua vida, vai acontecer. Quantos têm uma palavra de Deus na sua vida, irmãos? Sabe, querido, a palavra de Deus ela não volta vazia. Podem se passar anos. O povo já estava há anos em Babilônia, mas o povo tinha uma palavra. E uma palavra de Deus é suficiente para você romper as barreiras e viver o novo de Deus na sua vida. Mas eu quero lembrar vocês de algumas barreiras que nos impedem de viver o novo. A primeira barreira que o texto nos diz está logo no início, onde o profeta diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. A primeira barreira que nós enfrentamos para viver o novo de Deus na nossa vida é a barreira de ficar preso ao passado. Deus estava convidando o povo a abandonar o passado, a lançar os fracassos deles e as vitórias também na mão do Senhor. Por que isso, pastor? Porque às vezes, tanto os nossos fracassos, quanto também as nossas vitórias se tornam obstáculos para o novo de Deus na nossa vida. Pessoas que ficam presas ao passado, e o passado é como uma âncora que estaciona ao seu barco, elas não conseguem viver o novo. O problema desse povo não era apenas a escravidão física, mas era uma escravidão existencial e emocional. Eles viviam de memórias, de um lado a memória amarga do pecado que levou eles ao exílio babilônico, do outro lado a utopia de ficar lembrando do que Deus fez no passado, seja quando Deus abriu o mar, seja quando Deus fez milagres lá no passado, mas também da dificuldade que eles passaram também. E quantas vezes tanto os nossos erros, as nossas dificuldades, quanto as nossas vitórias nos impedem de viver o novo de Deus. É curioso que a palavra aqui, hebraica, para não vos lembreis, carrega o sentido de não permitir que o passado domine a sua consciência a ponto de impedir que você veja o futuro. Talvez você diga: pastor, mas essa é uma contradição. Nós estamos na noite de ceia e Deus fala para nós fazermos isso em memória dele, lembrar disso. O Senhor está falando que nós temos que deixar algumas bagagens do passado, não nos lembrar? Sim, porque há memórias que nos trazem esperança, mas há memórias que nos aprisionam. Existem memórias que nós temos que abandonar. O povo está aqui, está olhando para o êxodo, para o grande feito de Deus, aquele que abriu o mar, algo grandioso de ontem. Mas isso está impedindo que eles vejam o que Deus está fazendo hoje. E quantas vezes nós precisamos nos libertar, irmãos, do passado que nos aprisiona? De duas maneiras. A primeira, o passado das dores. Israel estava traumatizado pelo exílio, pelas perdas, pela humilhação. Eles foram para o cativeiro por causa do pecado. E eles estão lembrando disso, e isso está impedindo eles verem o que Deus está fazendo hoje. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que ficam lembrando das suas dores, das suas dificuldades, do seu passado, das suas decepções, e isso impede que elas vejam o novo de Deus na sua vida.
Quantas pessoas ficam presas a feridas emocionais, a pecado. Deus, Ele perdoa nossos pecados. A palavra de Deus lá em Miqueias diz que Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, mas às vezes a própria pessoa não se perdoa. Quantas pessoas que nós conversamos no nosso dia a dia, que estão presas a feridas, que não conseguem se perdoar. Deus já liberou perdão sobre a sua vida, mas você às vezes fica se culpando e não se perdoa. E fica como aquela mulher de Ló, olhando para o pecado. Pastor, porque há 10 anos eu cometi um erro e hoje eu estou nessa dificuldade por isso. Pastor, porque lá atrás eu fui traída e isso já tem 10 anos e você não consegue romper. Você é assombrada pelo seu passado e você está como a mulher de Ló. Quem lembra da história da mulher de Ló? Deus manda um anjo. Ele está destruindo Sodoma e Gomorra. Ele manda um anjo ali para libertar. E ele dá uma ordem, olha, não olha para trás. A ordem é clara. Mas ela, quando está saindo daquela cidade, ela coloca os seus olhos lá atrás. Mas ela não só coloca os olhos, ela coloca o seu coração naquele lugar de pecado. E quando ela olha para trás, o que acontece com ela? Ela vê o quê? Mas está pensando. Quantas vezes olhar para o nosso passado nos paralisa para ver o que Deus está colocando na nossa frente hoje? Deus está com um caminho, Ele mandou um anjo, Ele nos prometeu e nós estamos indo, mas nós estamos olhando para trás para essas bagagens emocionais. E isso nos impede de viver o profundo de Deus para a nossa vida. Quem insiste em olhar para trás, quando Deus mandou deixar para trás, corre o risco de ficar paralisado. Muita gente não avança porque o coração ainda está em Sodoma. Mas Deus está preparando algo para você novo hoje. Mas muitas vezes não é só o passado de dor que nos aprisiona. Muitas vezes o que nos assombra é o nosso passado de glória. Curiosamente, Deus também confronta a prisão da nostalgia espiritual. E já eu poderia pensar, nossa, Deus já fez grandes coisas. Ai, Deus no êxodo libertou a gente, abriu o mar vermelho. Mas Deus responde implicitamente, o que eu fiz foi poderoso, mas o que farei agora será ainda maior. Quantas pessoas ficam presas, queridos, naquilo que Deus fez no passado? Não porque há 10 anos atrás, ou era do círculo de oração, era diferente do nosso. Não porque há 30 anos atrás a igreja, como o pastor falou aqui, irmãos, o que passou, passou. Eu lamento te dizer que o que passou não vai voltar, mas o que você vai fazer na sua vida hoje? Deus está abrindo um caminho novo para você. Deus está dizendo, olha, pare de tentar encaixar o que eu vou fazer no molde do que eu já fiz. Pare de medir a minha grandeza futura pela régua da sua experiência passada. Eu estou fazendo algo novo hoje. Quantas pessoas que nós vemos, irmãos, que não conseguem ver o novo de Deus porque estão vivendo uma barreira do passado, seja pela vitória, seja pela derrota. É como aquela história que diz que o motorista, ele anda olhando apenas para o retrovisor. Imagina um motorista que vai dirigir o carro e ele fica olhando só para o retrovisor. Tem um para-brisa na sua frente, mas ele fica apenas focado naquele retrovisor pequenininho. O retrovisor é importante porque ele nos mostra o que passou. Mas você não pode ficar preso no retrovisor porque senão você perde a visão do para-brisa, do caminho. Infelizmente tem pessoas que entram no carro da vida e ficam focados no retrovisor, olhando para trás. Quando Deus tem um para-brisa com um caminho aberto. E você fica às vezes focado no retrovisor, olhando para trás. E olhar para o retrovisor muitas vezes faz você bater. E não ver aquilo que Deus tem preparado para você hoje. Seja vitória, seja derrota, o que passou, passou. Deus tem algo novo para você nessa noite. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para o teu ministério. Deus tem algo novo para a tua família. Deus tem algo novo para a tua vida.
Existem pessoas que são como aquele disco de vinil. Vou dar um exemplo. Nem todo mundo vai entender que disco de vinil, né? O pastor Cidade falou que eu sou novinho, mas não sou tão novo não. Peguei o vinil ainda, gente. Quem lembra do disco de vinil aqui? Você lembra do disco de vinil? Quando o disco ele arranhava, o que acontecia quando o disco arranhava? A agulha ficava repetindo, lembra? Em espírito, aí passa espírito, em espírito, repetindo. Existem pessoas, muitas vezes, que estão como um disco de vinil arranhado. Passaram por dores na vida, arranharam, e você fica repetindo. E não sei se você lembra, mas quando o disco de vinil estava arranhado, o que você tinha que fazer é pegar aquela agulha, levantar e colocar na próxima faixa. Talvez você chegou aqui essa noite e você está com um disco de vinil arranhado, você está repetindo dores do passado, repetindo vitórias do passado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai pegar a agulha, vai botar para a próxima faixa e você vai ver algo novo em nome de Jesus na tua vida. Quantos querem viver algo novo, irmão? Para viver algo novo você precisa deixar o passado. Pare de focar naquilo que passou. Pare de focar nas vitórias ou nas derrotas, porque Deus tem um caminho para você. Mas não é só isso. Os textos me mostram também que para vencer, para viver algo novo, nós precisamos focar, tirar o foco daquilo que parece impossível. Repita comigo: tirar o foco do que parece impossível. O povo achava impossível vencer a Babilônia. Babilônia tinha um poder bélico. Era difícil sair desse cativeiro. Era difícil ir para o novo, voltar para a sua terra. Eles pensavam que era impossível porque não tinha rei, não tinha arma, não tinha dinheiro. Mas é curioso que quando eles não tinham arma, tudo parecia impossível. Deus já estava levantando o plano perfeito. Deus já estava preparando um caminho. Não era organização tática, não era exército. Talvez aos olhos humanos parecia impossível. E quantas vezes na nossa vida nós estamos passando por situações e nós focamos no que parece possível. Quantas vezes nós estamos na dificuldade e nosso foco fica no problema, fica na dificuldade. Sabe, irmão, se nós fôssemos focar na dificuldade aqui para vir para esse lugar, não sei se você sabe, nós já achamos uma palavra. Deus liberou uma palavra que nós viríamos para um lugar novo. Nós começamos a pesquisar alguns galpões. O William me acompanhou em alguns deles. E quando nós vimos o preço, nós falávamos: é impossível. É impossível, a gente não consegue pagar isso. Nós viemos aqui, vimos esse galpão, e o dono falou para a gente assim: o valor é X. E eu falei: impossível. É impossível. Não conseguimos pagar isso. Então fui, fiz uma proposta absurda para o dono. O que ele pediu, eu lancei 60% do que ele pediu. E ele respondeu assim: pastor, aí não, pastor, não vou nem passar essa mensagem para os meus sócios. Nós vão rir da minha cara. Falei: não, o que eu posso pagar. Parecia impossível. A proposta era absurda demais. E ele passou um tempo, e nós tentamos ver outros galpões. E eu, naquela quarta de oração, nós temos o nosso culto de oração, eu orei, coloquei na mão de Deus: Senhor, Tu é o dono dessa obra. Se for para ser, Senhor, abre um caminho no deserto. Porque o caminho no momento é de deserto. Eu não vejo esperança, porque é muito absurdo o que Ele quer. E foi passando o tempo até que um dia eu recebi uma mensagem. Já estava desistindo, irmão. Eu recebi uma mensagem do dono e ele falou assim: pastor, podemos conversar? Eu falei: claro, irmão. Então eu estava analisando melhor a proposta do senhor, não vi direito. Eu queria dizer para o pastor que eu conversei com os meus sócios e eu assinei essa proposta. O que era impossível se tornou possível. O caminho no deserto foi saber. Sabe, irmãos, se nós fôssemos focar no problema, não vai ser muito difícil. Nós não temos dinheiro. Quantas vezes pessoas falaram comigo: pastor, o senhor é doido. Pastor, nós não temos dinheiro, nós não temos como fazer obra, a conta está bloqueada.
dificuldades na sua vida que parecem difíceis de resolução. Mas eu quero te dizer, pare de focar no problema. O Deus que você serve é o Deus que abre caminho no deserto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa igreja começou em plena pandemia, numa casa com poucas famílias. Alugamos uma loja na pandemia. E não sei se você sabe, irmãos, mas eu tenho na casa um bolo de denúncias assim, de um vizinho que tentava fechar essa igreja a todo momento. Se eu falar para vocês quantos fiscais eu recebi na igreja, a gente perde as contas. Quantas vezes, pastor? Eu estava em reunião com a minha liderança, chegava lá um fiscal. Fiscal, denúncia, animal morto na caixa d'água. Eu falava, como que o vizinho conseguiu ver dentro da minha caixa d'água? Aí o fiscal chegava, parava a reunião e não tinha nada. Quando não era fiscal sanitário, era fiscal do meio ambiente, polícia, a igreja sendo perseguida. Mas nada foi capaz na igreja. Porque nós tínhamos uma palavra, que essa igreja nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Passamos por uma transição, onde nosso pastor teve burnout. Eu lembro de estar em uma reunião, eu era vice-presidente da igreja, e falaram assim, vamos fechar a igreja. E eu falei, fechar a igreja? Que fechar a igreja? Não existe fechar a igreja, as pessoas. Não, mas como que a gente vai fazer? Essa igreja nasceu no coração de Deus. E eu lembro que chegou o dia que o pastor falou assim, pastor Tiago, eu quero que você assuma a igreja. Eu falei, meu Deus, como que nasceu? A gente programa a nossa caminhada pastoral, né? Fazer o concílio, ser pastor auxiliar, né? De repente a igreja foi, pastor, você vai assumir a igreja. E eu falei, primeiro eu preciso conversar com a minha esposa. Preciso orar. E aquilo veio. E eu lembro que eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa. E quando eu estava lá, no meio daquela dificuldade, eu comecei a lembrar de quando Deus liberou a palavra sobre a minha vida lá atrás. Quando eu ainda era um menino que eu seria pastor. Que eu teria que rebanho. Eu ia cuidar desse rebanho para Deus. E eu falei, Senhor, mas como vai ser essa transição? Pessoas vão sair. Como que vai ser tudo isso, pastor? Deus, o pastor saindo, eu tentando. Eu lembro que eu conversei com a minha esposa falou, eu estou com você. Falei, minha esposa agora liberou, agora eu vou conversar com Deus. Eu lembro que eu cheguei aquela noite, conversei com Deus, Senhor, como vai ser? E Deus falou comigo através de um louvor. Aquele louvor antigo. Eu tinha que tomar uma decisão, eu falei, Senhor, me ajuda. E a palavra que veio foi assim, não temas quando enfim tiveres que tomar a decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Deus liberou uma palavra, irmão. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, não importa a dificuldade, não importa o impossível, coloca os seus olhos na palavra que Ele liberou sobre a tua vida, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fizemos a transição, parecia impossível. Deus foi trazendo pessoas, e a gente, pastor, e o dinheiro do aluguel, e os recursos, e Deus foi enviando, Deus foi enviando, Deus foi enviando. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quer dizer para você, irmãos, que não é impossível para Deus. O que é uma dificuldade para Deus? O que é impossível para Deus? O profeta Isaías vai dizer que ele pega as águas do oceano com a concha das suas mãos, que ele mede os céus a palmos. O que é a tua dificuldade para Deus? O que é o teu problema para Deus? Sabe, irmão, depois de alguns anos, vivendo tudo que eu podia viver de impossível, depois de 1 mês e 15 dias de nascido, ter que passar por uma cirurgia,
quando tantas crianças morriam de infecção hospitalar, depois de ver tantos livramentos no meu trabalho, depois de perder uma gestação com a minha esposa, de ver minha esposa ter que fazer quimioterapia, de tantas coisas que a gente já passou junto, de tanta dificuldade financeira, eu aprendi, irmãos, que o meu trabalho é apenas descansar em Deus. É entregar tudo na mão dele. Ele tem o controle da tua vida, querido. É dele o trabalho, você tem que descansar nas mãos dele. Ele está dizendo para você nessa noite, não fui eu que fiz um caminho no deserto. Não foi eu que dei suprimento para você naquela travessia até a terra prometida. O grande problema é que nós ficamos olhando para a dificuldade e deixamos de focar no que Deus está fazendo hoje. É como aquele povo no deserto atravessando. Comida estava caindo do céu. A noite era coluna de fogo. De dia, nuvem de glória. Mas o povo estava reclamando, focando na dificuldade. É como aqueles espias que vão ver a terra prometida e eles voltam e dizem, olha, tem gigante. Mas Deus prometeu, se Ele liberou a palavra sobre a tua vida, vai se cumprir. Se apega à palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Não cabe a nós. Ele é o pastor das nossas almas, Ele vai nos guiar. Lembre-se que o novo de Deus é inusitado. Descanse em Deus, irmão. Aprenda a descansar em Deus. Entregue as tuas dificuldades, as tuas aflições a Deus. É como aquela história de um alpinista. Todos nós, a maioria de nós já ouviu. Um alpinista foi escalar a montanha. De repente ele caiu de um pedaço, ficou preso pela corda e anoiteceu. E ele estava sozinho. E ele começou a orar e pedir socorro a Deus, Senhor me socorre, Senhor me socorre. E ele ouve uma voz de Deus sobre a sua vida dizendo, corte a corda. E ele, não, corta a corda. E Deus pede, corte a corda, descansa. E ele não corta a corda. Passa a noite, amanhece, aquele alpinista é encontrado morto. E quando ele é encontrado morto, ele estava apenas a 2 metros do sol. A palavra de Deus para ele foi, corta a corda, descansa. Eu estou no controle de tudo. Mas ele quis ficar segurando a corda. E quantas vezes nós queremos ficar segurando as rédeas da nossa vida e Deus está falando, solta a corda, descansa, eu vou te conduzir. Eu não te trouxe até aqui. Quantas dificuldades você já passou na sua vida, quantas coisas você já superou. Se eu parar para perguntar aqui quantas coisas cada um já superou na sua vida, nós vamos ter inúmeros testemunhos aqui. Doenças, dificuldades financeiras. Mas até aqui Ele cuidou de você, vai continuar cuidando de você em nome de Jesus. Corte a corda. Deixa Deus te conduzir, irmãos. Enquanto nós insistimos em controlar a nossa vida, nós não experimentamos o livramento de Deus. O provérbio vai dizer que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Deixe Deus dirigir a sua vida. Terceiro, perceba, o novo de Deus já começou. Olha o que ele diz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto. Ele faz uma pergunta, olha, será que vocês não percebem? Será que vocês não estão vendo? Ele está dizendo, olha, o novo de Deus começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Eu posso deixar o novo de Deus embora. Por quê, pastor? Porque o novo de Deus é como um sol nascendo. Quantos aqui já viram nascer do sol? Você já viu nascer do sol? Eu tenho o privilégio, toda vez que eu estou indo trabalhar de madrugada, eu vejo o sol nascendo na estrada. E você viu como o sol nasce? Você está lá, está tudo escuro, de repente começa a vir aquele amarelão, começa a ir clareando, você ainda não está vendo o sol. Mas ele vai subindo, vai passando o tempo, daqui a pouco você vê o sol. Assim é Deus na nossa vida, irmão. O novo de Deus não vai começar, o novo de Deus já começou na sua vida. Às vezes você não está vendo, às vezes você não está percebendo, mas Ele já começou uma grande obra na sua vida. Você pode dar um forte
céu um pouco amarelado, de repente o sol vai subindo. Vir para esse lugar não começou com isso aqui bonitinho, como vocês estão vendo, não. Começou com a palavra. Começou com as dificuldades. Começou a ver o galpão todo empoeirado. Mas aos pouquinhos foi acontecendo, o sol foi nascendo, o sol da justiça brilhou sobre a nossa vida. É isso, querido. Deus está fazendo algo novo hoje, mas nós precisamos perceber. Quantos têm uma palavra liberada sobre a sua vida, mas não conseguem perceber? Talvez você chegou aqui essa noite e você está passando uma dificuldade. Talvez você chegou aqui essa noite e você está passando uma crise. Mas eu quero dizer para você, Babilônia não é o teu lugar. O teu lugar é Canaã. O teu lugar é a terra prometida. Pastor, mas eu não estou vendo. Pastor, mas eu estou no meio da dor, está difícil. Coloca os teus olhos na palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Ele vai abrir caminho no deserto. É como uma lagarta. Eu gosto muito, para simular a crise, falar sobre a ilustração da lagarta. Quantos aqui já viram o processo que uma lagarta passa, metamorfose, para ela se tornar uma borboleta? Quantos já viram? A lagarta, ela está rastejando, ela está com dificuldade. De repente ela entra naquele casulo chamado crisálida. Crisálida remete a crise. E é curioso que quando a lagarta entra naquele casulo, ela começa a se desfazer. A se desfazer, a se desfazer, a se desfazer. E todos pensam assim, coitada da lagarta. Ela está se desfazendo. Ela está em crise. Mas quando aquela lagarta está ali, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. O processo está acontecendo. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está nesse momento de crisálida da tua vida. Uma crise. Você está nesse casulo. E você está perdendo as suas forças. Você está se desfazendo. Mas no meio da sua crise, saiba que Deus está preparando algo novo para você. A lagarta entra naquela crisálida, ela vai se desfazendo, ela vai se perdendo. Mas quando nós menos esperamos, dali sai uma borboleta linda, colorida, para nós começar a voar. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está nesse momento de crisálida da tua vida. Saiba que Deus está preparando algo novo. A vida, ela é como as 4 estações do ano. Talvez alguns chegaram aqui nessa noite e estão vivendo o verão da sua vida. O sol está sobre você, você está bonito, você está corado. Talvez outros chegaram aqui e estão vivendo a primavera. Você está florido, está frutificando, está tudo lindo. Mas talvez algumas pessoas chegaram aqui nessa noite e estão vivendo o outono. Os ventos estão vindo, a árvore está balançando. Talvez outros aqui nessa noite estão vivendo o inverno. Está frio, está seco, está sem flor, está sem fruto. Mas eu quero dizer para você que depois do inverno vem a primavera novamente. A primavera vai voltar sobre a tua vida. O sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida. Não importa o que você está passando, meu querido. Deus tem uma palavra liberada sobre você. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Quantos têm promessa do Senhor? Quantos têm uma promessa do Senhor sobre a tua vida? Se apega a isso, querido. Se apega à palavra. Ele abrirá um caminho onde não há. Ele diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não apenas anuncia o novo, Ele descreve que o novo vai ser contra a lógica humana. Às vezes parece que não, mas Deus não está limitado. Um caminho no deserto. O deserto na Bíblia é um lugar de morte, de ausência de vida, de escassez de água. Não há estradas no deserto, há apenas areia, rocha. Mas Ele está falando que em meio a esse lugar Ele vai construir um caminho de águas. Ele está dizendo que em meio ao caos Ele vai dar direção. Ele está dizendo que vai ter rios no ermo. Ermo é terra seca, é terra árida, é terra rachada, não tem vida. Mas Ele está dizendo que nesse lugar onde não há vida, Ele vai trazer água. O deserto e o ermo representam áreas da nossa vida secas, onde parece que não vai acontecer, parece que está morto.
um ministério estagnado, uma vida estagnada, uma vida sentimental difícil, uma decepção passada, um trauma. Mas Ele está dizendo que nesse lugar de seca, Ele vai trazer um rio, Ele vai trazer caminho. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite e você tenha um passado de culpa. Talvez o teu deserto é esse. Talvez o que você tem vivido são dificuldades financeiras, sentimentos difíceis de superar, divórcio, separação, perda, tristeza. Ou talvez você está preso agora, acho que você viveu lá atrás e isso fica te assombrando, porque você acha que o que você viveu lá atrás te impede de viver algo novo de Deus no seu futuro. Mas Deus tem algo novo para a tua vida. Seja o passado da dor, feridas, seja vitórias que passaram. Deus quer que você viva algo novo. Deus está colocando um caminho sobre a tua vida. A palavra final de Deus para a nossa vida nessa noite não é uma palavra de consolo passivo, mas é uma mobilização de esperança. Onde tem deserto, Ele vai abrir caminho. Onde tem erro, guerra seca, Ele vai trazer rios. Talvez você chegue aqui essa noite e você está vivendo algo difícil na tua vida e parece que você está longe de ver algo novo de Deus na sua vida. Mas Ele tem preparado um caminho. Ele tem preparado algo novo para você. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Queria chamar aqui nosso pastor Zé Antônio, verdade de louvor. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual é a tua dificuldade, mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova hoje. Agora mesmo está saindo a luz. Será que você não percebe? Será que você não vê? Eu vou colocar um caminho no deserto da tua vida nessa noite. Eu vou abrir um caminho novo. Pode parecer que não tem jeito. Pode parecer que não tem caminho. Pode parecer que a terra está seca. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida nessa noite. Começa a falar com Deus nessa noite, querido. Começa a falar com Ele, entrega as tuas dificuldades. Talvez você chegou aqui e você está preso ao passado, a dores. Talvez você chegou aqui e você está preso também às vitórias que você viu lá atrás. Mas hoje é noite de você deixar toda a bagagem lá atrás. É noite de você deixar a bagagem. Ninguém pode chegar ao novo carregando uma mochila de pedras. O novo ele vem quando nós deixamos essas bagagens e vivemos algo novo de Deus. Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a entregar a Ele as suas dificuldades. Aleluia. Você está feliz? Então adore o Senhor. Exalte o nome dEle. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos declaram isso, e os meus ouvidos não visíveis ao teu amor. Mas tua ternura
pastores presentes, pastor Cláudio, pastor Maurício, pastor Alberto, quer chamar aqui na frente para nós estarmos na ceia, quer chamar nossos diáconos. E eu queria convidar você que está aqui nessa noite a participar da ceia. A ceia, ela é uma ordenança, porque Ele nos disse fazer isso em memória de mim. Eu queria convidar você a participar da ceia nessa noite. A ceia é o que nos faz olhar para o passado, não para ficar presos ao velho, mas olhar para o passado com a esperança de Deus. A esperança de que um dia toda dor vai passar, toda dificuldade vai passar. Nós colocamos os nossos olhos em Deus. Talvez você não quer saber como você fala assim, pastor, mas eu não posso participar da ceia. Eu pequei hoje. Se eu fosse não participar da ceia porque eu pequei hoje, nem eu ia participar. A Bíblia diz que aquele único homem, Deus, que poderia pedir qualquer um que participar da ceia, ele repartiu o pão. A Bíblia diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: este é o pão. E ele dividiu com aquele pão. Homens vários como eu e você. Naquela mesa da ceia estava Pedro, aquele que iria negar Jesus 3 vezes. Na mesa da ceia também estava Judas Iscariotes, aquele que iria trair. Na mesa da ceia estava Tomé, aquele que precisaria ver para crer. Na mesa da ceia estava Tiago e João, que iria lançar fogo numa cidade. Homens vários como eu e você. Mas aquele que poderia condenar, ele repartiu o pão com aquele que ia trair, com aquele que ia levar, com aquele que não tinha nem fé. Se Deus, que é o verbo que se fez carne, repartiu o pão com homens vários, quem sou eu para que ele possa participar da ceia? A ceia é um convite à mesa do Senhor. Vou pedir que os pastores estejam abençoando. Nossos diáconos vão estar distribuindo os alimentos e você fica à vontade, examine-se, como é esse mesmo como diz a palavra, para participar da ceia. Vou pedir aos diáconos que levantem a bandeja com o pão, que representa o corpo, o cálice, que representa o sangue. Isso aqui não é o sangue do corpo de Cristo, não, é apenas o corpo. Vou pedir ao nosso pastor Alberto que esteja abençoando o vinho. Nosso pastor Maurício, convidado de abençoando o cálice. Deus, nós damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, nós pedimos ao Senhor, Deus, que consagre, ó Deus, esse elemento, para que possamos, ó Deus, compartilhar a tua graça, comungar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, consagre para a glória do Senhor. Amém. De igual maneira, Senhor, oramos pelo cálice, fruto da videira, que simboliza o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos aqueles que participarem sejam renovados a sua esperança, a sua fé, fortalecidos no Senhor e com a certeza que estão perdoados, porque são filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus, consagramos. Amém. Graças a Deus.
Todos estão com os elementos. Se alguém não recebeu, pode levantar a mão, nós estaremos levando. Amém? Aqui está a nossa esperança, irmãos. O corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário, o sangue de Cristo vertido, que nos liberta, que nos cura, que nos santifica. A nossa esperança não é um ídolo, não é algo em vão. A nossa esperança é Cristo, morto e ressuscitado, para nos salvar. O mundo sofre desesperado, mas a nossa esperança está em Cristo. É esse sangue que nos dá livre acesso ao céu. É esse sangue que, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, através desse sangue, eles se tornam mais brancos, porque Ele perdoa. Esse sangue é capaz de cobrir todos os seus pecados. Amém? Por isso, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 11, verso 22, verso 20, diz assim: porque recebi o que também vos entreguei, que também, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Levante esse cálice, esse pão, desculpa. Esse pão representa o corpo de Cristo, corpo que foi castigado, corpo que sofreu o castigo da azorraca, aquele chicote com tiras de couro e pedaços de ossos que arrancavam a carne de Jesus. Mas o azorraca não foi capaz de parar Jesus. Os cravos não foram capazes de parar Jesus. Ele entregou o seu corpo por nós. E quando nós comemos esse pão, nós lembramos que um dia o Senhor entregou o seu corpo por nós. Eu quero convidar você a participar do corpo de Cristo, simbolizado nesse pão, dando graças por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele entregou por você. Participemos todos do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu corpo, Pai ferido. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se entregou como um cordeiro mudo foi levado ao matador, Senhor. Por cada uma pessoa que está aqui, Senhor. Por cada um que está aqui nessa noite. O Senhor olhava, Senhor, e o Senhor via cada pessoa que está aqui. O Senhor morreu por todos, porque a palavra diz: porque Deus amou o mundo. O Senhor amou todos sem distinção, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ter entregado o teu corpo por nós. Semelhantemente, Ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. É este cálice, irmãos, que nos dá livre acesso. Naquela cruz, sangue foi vertido da cabeça de Jesus, porque colocaram uma coroa de espinhos com espinhos de 5 centímetros na sua cabeça. Sangue saiu das suas mãos pelos cravos dos seus pés. Sangue saiu das suas costas pelo chicote. Mas não era suficiente. A Bíblia vai dizer que veio um soldado romano e perfurou o coração de Jesus até que saísse a última gota de sangue. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Ele te amou sem reserva. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu até a última gota de sangue por você. Ele deu tudo por você, querido. Talvez você chegue aqui essa noite e você diz assim: pastor, não tenho valor. Eu quero dizer para você que você tem valor. Você vale em Deus crucificado. Deus, o Criador do céu e da terra, morreu por você. Ele entregou sangue por você. E é esse sangue que nos dá a esperança de que um dia estaremos com Ele nos céus, onde não há choro, onde não há dor, onde só há louvor para a honra e glória dele eternamente. A nossa confiança não está em carros e cavalos, a nossa confiança está no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Participemos todos do sangue de Cristo simbolizado no cálice. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Te agradecemos porque nós não merecíamos, mas o Senhor morreu por cada uma pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor morreu por cada um que está aqui nessa noite, sem reservas. O Senhor nos amou sem reserva. O Senhor nos amou com um amor incondicional. Os cravos não pararam o seu amor. A cruz não parou o seu amor. Os soldados romanos não pararam o seu amor. O imperador não parou o seu amor. Mas o Senhor foi até
mas o amor nos alcançou, o amor nos libertou, o amor nos abraçou. Por isso nós damos uma salva de palmas ao Senhor, porque a graça dele nos alcançou. Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu costumo dizer que as mulheres têm um papel fundamental. Tem pessoas que dizem que por trás de todo homem tem uma grande mulher. Eu costumo dizer que na frente de todo homem tem uma grande mulher. Antes de Moisés, o grande profeta, veio uma Joquebede, uma mãe corajosa. Antes de um João Batista, veio uma Isabel. Antes de um Samuel, veio uma Ana que orava, que entregou seu filho ao templo. As mulheres têm um papel fundamental na nossa vida. O que seria de nós homens sem as mulheres, né? O que seria de mim sem a minha mãe, sem a minha esposa? O que seria de cada um aqui sem a sua mamãe, sem a sua esposa? E eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Não é à toa que Cristo ressurreto apareceu primeiramente para as mulheres, né, pastor? E hoje nós queremos presenteá-las por esse dia. Não vai embora, sobre só mais um pouquinho que a Roseli vai dar uma palavra. E depois nós queremos entregar uma lembrancinha. E vou chamar também a nossa pastora Roseli. Pastora Roseli, puder orar pelas mulheres depois que a Roseli ler o versículo da palavra. Pastora Roseli, por favor. Apenas um versículo só para afirmar. Diz aqui em Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Que Deus abençoe as mulheres, mulheres valorosas. E hoje vocês são lembradas aqui pelo ministério com muito carinho, com muito amor. O nosso pastor, ele tem esse cuidado, esse zelo com as mulheres, e isso é muito importante, né? Que realmente sem nós eles não são nada. Que Deus abençoe, mulheres valorosas, e a pastora agora vai estar ministrando essa oração. Receba esse carinho em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Acho que eu entrei na igreja errada, pastor Thiago. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Você pode colocar de pé nessa noite? Hoje é um dia muito especial, né? Como a irmã leu aqui, nós somos valorosas, né? Mulher sábia, né? E por isso que nós estamos aqui nessa noite para agradecer esse Deus maravilhoso, né? A mulher, eu costumo falar que a mulher é a coluna da casa, né? E geralmente os círculos de orações são feitos por mulheres, né? E são a coluna da igreja. A oração é a coluna da igreja, né? E o Senhor nos fez para andarmos lado a lado com o nosso cônjuge. Não é verdade? Nem na frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo, mas andarmos lado a lado. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Deus, de estarmos aqui, Senhor, na tua casa.
Senhor, para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Senhor, tudo que foi feito aqui, Senhor, cantado, falado, orado, Senhor, possa ter chegado ao Teu trono de glória como cheiro suave. Senhor, e nesse momento eu venho te pedir, Senhor, hoje é comemorado, Senhor, o Dia da Mulher. Pai querido, nós sabemos que o Dia da Mulher, Senhor, é todos os dias. Pai querido, Pai amado, mas hoje em especial eu quero te pedir, Pai, por todas as mulheres, Pai querido, Pai amado. Senhor, que Tu venha nos dar, Pai, sabedoria, entendimento, discernimento, Pai querido, Pai amado, para conduzirmos, Pai, a nossa casa. Senhor, para, Senhor, educarmos, Senhor, os nossos filhos. Senhor, que venhamos, Senhor, ser uma ajudadora, auxiliadora do nosso cônjuge, Senhor, na nossa casa, no ministério, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, continua derramando a Tua bênção, Pai, não só, Senhor, sobre a vida das mulheres, Pai querido, Pai amado, mas também sobre a vida, Senhor, dos nossos cônjuges, Pai. Deus querido, Deus amado, nós temos, Pai, vivido momentos difíceis, Pai querido, que temos visto quantas violências, Senhor, contra as mulheres, Pai. Ó Deus, que Tu venha entrar com a Tua intervenção, Pai querido, Pai amado, sobre esse, Senhor, sobre essa violência, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, que Tu venha abrir, Senhor, os olhos daqueles que estão lá fora, Pai querido, Pai amado, cometendo, Senhor, esses crimes, Pai. Ó Deus, que venhamos ser, Senhor, mulheres, Pai, temerosas a Ti, Pai querido, Pai amado. Ó Senhor, continua, Senhor, com as Tuas mãos de poder, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que nós, mulheres, Senhor, venhamos ser faraó, Pai querido, Pai amado, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, Senhor. Ó Deus querido, que Tu venha refletir em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai querido. Assim eu te oro, Deus querido, já agradecida, Pai, por tudo, Pai, que Tu nos concedeu durante esta semana e por tudo que Tu irás nos conceder, Pai, durante essa semana que se inicia hoje, Pai. Muito obrigada por esse ministério, pela família do pastor Tiago, pela sua esposa, pelos seus filhos, Pai. Assim eu te oro, Deus querido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. E as palmas ao Senhor. Se você está do lado da sua esposa, da sua namorada, dá um abraço nela, diga feliz dia da mulher. Se você está perto dela, aproveita, Deus, você esqueceu durante o dia. E homens, vamos dar um forte aplauso a Deus pela vida das mulheres, só os homens. Pega suas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a volta de Cristo, todos digam. Amém. Não sai sem apertar a mão do teu irmão, dar um abraço nele e falar: tenha uma semana abençoada. Mulher, não sai sem pegar de você, temos uma cantina também, irmãos.